Estamos vivendo uma situação difícil, uma situação muito conturbada. Estamos enfrentando uma batalha ferrenha contra um vírus invisível e essa pandemia que parece que não tem fim tem desnorteado um pouco as nossas vidas, não é mesmo? O vírus precisa entrar dentro de nós para que nós possamos então nos tornarmos vulneráveis a ele. Se o vírus não entrar dentro de nós, nós estamos tranquilos. Por isso a necessidade do uso da máscara. Porque o vírus, ele vai entrar por nossas vias respiratórias. Então, quando usamos a máscara, nós estamos nos prevenindo para a entrada desse vírus, mas também estamos prevenindo de disseminar esse vírus. Porque nós podemos, às vezes, através de um espirro, através da saliva, podemos, ainda que assintomáticos, estarmos levando contágio a outras pessoas. O vírus não pode entrar dentro da gente, porque se entrar dentro da gente, ele pode fazer estragos inimagináveis. Então, a importância também de nós higienizarmos as nossas mãos, a gente cuidar, usar muito bem o álcool gel, porque com o álcool gel a gente acaba estraçalhando a membraninha protetora do vírus e acaba impedindo que ele tenha uma atuação dentro do nosso corpo. Às vezes, sem perceber, levamos as nossas mãos às vias aéreas, não é mesmo? A gente dá aquela coçadinha no nariz e se a mão estiver contaminada, o vírus vai para dentro da gente. E mais uma vez, ele vai estraçalhar e vai fazer estragos que a gente não consegue imaginar. Precisamos nos cuidar, por isso higienize muito bem as suas mãos e proteja-se usando a máscara. Isso é o mínimo que a gente pode fazer, pensando no nosso bem-estar, mas muito mais ainda, pensando naqueles que nos cercam, as pessoas que nos amam, para que nós não sejamos os causadores de levarmos aqueles a quem amamos ao contágio. Bem, isso não é novidade para vocês. Acredito que durante esse 1 ano e 1 mês nós já fomos bombardeados com essas informações. Bem, eu quero aproveitar agora e fazer uma analogia, uma comparação. Sabe, eu disse que o vírus não pode entrar dentro da gente. De fato não pode, não podemos permitir. No entanto, eu queria te dizer que existe um vírus do qual a gente não tem como fugir, porque ele já está dentro de nós. Nós já nascemos com esse vírus. A Bíblia diz que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, visto que a morte passou a todos os homens, concluímos, pois, que todos nós pecamos. Existe um vírus mortal e ele se chama o pecado. O pecado já está dentro de nós. Nós já nascemos com o pecado. O salmista já dizia: eis que em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Não há como fugirmos desse vírus, ele já está dentro de nós e mais cedo ou mais tarde ele vai nos corroer, ele vai nos arrebentar, ele vai destruir com a nossa vida. Por isso a razão de nós termos que nos preocupar com esse vírus. Primeira coisa é reconhecer que ele está aqui dentro da gente, não ignorá-lo, não pensar que esse vírus não tem um poder letal, e ele tem. Ele pode destruir a tua vida e a minha vida. O pecado vem para destruir. O pecado vem para arrebentar com a nossa vida. Por isso, nós precisamos lutar contra o pecado. Lutar contra esse vírus mortal. Não permitir que ele tome conta do nosso corpo. Não permitir que ele tome conta das nossas ações. Não permitir que ele tome conta do nosso coração e da nossa mente. É por isso que nós precisamos lutar contra esse vírus mortal, que quer destruir a nossa carne, quer destruir a nossa vida. E infelizmente, se nós não nos cuidarmos contra esse vírus, se não destruirmos esse vírus, se não usarmos todas as armas contra esse vírus, ele pode nos levar à morte. Mas eu digo mais, não a morte física única e tão somente. Ele pode nos levar à morte eterna. Sabe, da mesma forma como nós lutamos contra esse vírus letal da Covid, o coronavírus, nós precisamos também lutar contra o vírus do pecado.
Primeira coisa é reconhecer. Reconhecer que ele é letal. Reconhecer que muitas vezes nós não podemos lutar contra ele. E ele já está aqui dentro de nós. Por isso, a única forma de higienizarmos as nossas vidas contra esse vírus é usando o sangue de Jesus Cristo. A Bíblia diz na primeira carta que João escreveu que se nós dissermos que não temos pecado, nós acabamos enganando a nós mesmos e não há verdade em nós. Por isso que se andarmos na luz como Ele está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados. Sabe, o único remédio, o único antídoto, a única forma de lutarmos contra esse pecado e limparmos a nossa vida desse vírus letal é o sangue de Jesus Cristo. Eu não sei o quanto você tem se higienizado desse pecado que tão de perto nos rodeia e que está tão dentro de nós e tão atuante e ativo. Por isso, confesse os seus pecados ao Senhor. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas, no entanto, aquele que as confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Sabe, Deus te ama. O amor de Deus é tremendo por você. A Bíblia diz em João 3,16 que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Mas por que Ele deu o seu Filho unigênito? Por causa desse vírus mortal. Esse vírus que quer acabar com a nossa vida. Esse vírus que quer riscar a gente do mapa. Esse vírus que quer arrebentar contigo e comigo, te iludindo, fazendo primeiro você achar que pode vencê-lo. Não, você não pode vencê-lo. Reconheça que é um pecador. Reconheça que esse pecado que está dentro de você, ele é mais forte do que você pode pensar. E ao reconhecer, higienize, limpe a sua vida através de Jesus Cristo, o perfeito Filho de Deus, que na cruz do Calvário derramou seu precioso sangue por você e por mim. Confesse seus pecados a Ele. Clame a Ele. Diga: Senhor, venha e limpa-me, limpa. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as nossas injustiças. Por isso que creia que na cruz do Calvário o Senhor Jesus derramou e entregou o que de mais precioso Ele tinha, o seu precioso sangue. E se você de fato permitir que esse sangue de Jesus te limpe e te higienize, você será limpo de seus pecados e poderá ter a certeza e a convicção de que esse vírus, ainda que ceife a sua vida mortal, porque o salário do pecado é a morte, creia que a morte física te levará para uma vida eterna com Jesus. Creia que se a morte física ceifar a tua vida, você gozará da vida eterna com Deus e com o seu Filho Jesus Cristo. Sabe, quem nasce uma vez somente, fisicamente, vai morrer duas vezes. Vai morrer fisicamente pelo vírus do pecado, mas vai morrer eternamente, ficando separado de Deus para todo sempre. Mas a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, entregue-se a Jesus. Porque quem nasce duas vezes, que é fisicamente, e nasceu de novo porque entregou-se a Jesus, vai morrer só uma vez, só fisicamente, mas vai ter vida eterna com Jesus na cruz do Calvário. A minha pergunta é: diante do coronavírus, a gente pode se cuidar, a gente pode usar máscara, a gente pode higienizar as nossas mãos e a gente pode de fato fazer a nossa parte e nos proteger do vírus. E com relação ao pecado, qual é a tua decisão? Que tal hoje pedir para Jesus entrar na tua vida, perdoar os teus pecados, te limpar desse vírus mortal e te dar uma nova vida, uma vida eterna? Higienize-se do pecado
confesse-os ao Senhor. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, te purificará de todos os seus pecados. Confesse-os e deixe-os para que alcance misericórdia. Não os encubra, porque senão você jamais prosperará. Não seja negacionista com relação ao vírus do pecado. Ele é real e quer te destruir. Mas Cristo veio para que você tenha vida e a tenha em abundância. Que Deus te abençoe. Fica com Deus.